Já estamos de volta com a nossa revista eletrônica diária e agora vamos falar de um assunto muito importante sobre saúde, porque um projeto no Congresso tem chamado a atenção dos parlamentares em Brasília. Eles querem limitar o peso das mochilas dos estudantes. As escolas de todo o Brasil deverão se adaptar para facilitar a vida, assim, dos alunos. Quem tem mais detalhes e informações sobre este assunto é o nosso repórter Wellington Lopes, direto aí da capital federal. Boa tarde, Wellington. Boa tarde. A matéria ainda precisa passar por mais uma comissão no Senado, a de Assuntos Sociais. Isso deve acontecer ainda nesta semana. Se for aprovada nessa comissão e não houver nenhum recurso para que o texto seja apreciado também em plenário, aí segue direto para a Câmara dos Deputados. Mas no Senado a matéria já recebeu um acréscimo. Foi incluído um artigo para obrigar as escolas a disponibilizarem armários para os alunos colocarem parte do material, especialmente as escolas que recebem aluno em tempo integral. A proposta original previa apenas que o peso máximo transportado pelo aluno ali do material escolar que vai na mochila não ultrapasse 15% do peso corporal. Então agora, além desse artigo, tem mais esse aí dos armários, né, a serem disponibilizados pelas escolas. O autor do projeto, o deputado Sandy Júnior, do estado de Goiás, ele se inspirou numa lei semelhante que foi aprovada lá na Câmara de Vereadores de São Paulo. E ele também argumenta que a Sociedade Brasileira de Ortopedia diz que pelo menos 60% dos casos de dores de coluna na fase adulta se originam na adolescência. De Brasília, Wellington Lopes. Wellington, muito obrigada pelas suas informações. Nós vamos acompanhar essa votação de perto. Mas eu pergunto para você que está em casa, que tipo de problemas pode trazer esse excesso na mochila dos estudantes? O excesso de peso na mochila pode gerar problemas de saúde nas costas para os jovens, numa fase em que a coluna ainda está em formação. E para debater este assunto e falar para a gente um pouquinho desses problemas e como a gente pode estar evitando desde pequeno aí futuros problemas na coluna, nós vamos conversar agora com o doutor ortopedista infantil, doutor Paulo Su. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite e boa tarde a todos os nossos ouvintes. Bom, doutor, a gente pode começar falando aí o que representa esse projeto que está sendo votado aí no Congresso Nacional para os estudantes, não só aqui de Manaus, mas de todo o Brasil. Na minha opinião, esse projeto vai ser muito importante, que é um marco histórico relacionado a um projeto diretriz de atenção básica à saúde nas crianças. Isso é muito importante na história. Esse projeto é muito importante, está relacionado com a prevenção, evitando lesões futuras durante o desenvolvimento e o crescimento das crianças. Bom, e a maneira aí como a gente carrega a bolsa ou até mesmo a mochila ao longo desses anos, que a criança começa pequena aí, mas vai aumentando o volume de livros, de lápis, de caneta também. O que pode ocasionar nessa fase da formação da coluna? Ok. O importante de tudo isso, a gente criar um programa ou que os pais comecem a ter cuidados, a fiscalizar, ter atenção especial o que as crianças carregam nas mochilas. Isso é muito importante. Selecionar somente o que é necessário, né? Corretamente. Essas fiscalizações, conferir direitinho, isso ajuda bastante. Os pais sejam bastante atenciosos, tenham cuidado nesse aspecto. Porque o que gera excesso de peso, que já foi discutido e já foi estudado, isso futuramente, a curto, também a longo prazo, pode ocasionar lesões. E uma das queixas muito frequente, nossa prática dentro do nosso consultório, nosso ambulatório, os nossos pacientes, é dor nas costas. Dor nas costas é indiscutível, é o maior índice de reclamações, de queixas das crianças na qual relata que está relacionado com o mau uso das mochilas. Porque as mochilas, felizmente, é um meio de transporte de instrumentos, de materiais escolares para utilizar dentro da escola. Então eu acho que é importante tanto os pais e também os professores, diretores, gestores da escola, como todo,
tenha essa interação, tenha esses cuidados de poder fiscalizar, poder orientar, conscientizar as crianças, ter esses cuidados. Isso é muito importante. Bom, nós falamos aí de problemas de curto a longo prazo. Vamos começar pelo curto prazo aí. Que tipo de lesões pode trazer para as crianças e jovens? A curto prazo, o mais comum é dor nas costas, está arranjando dorsalgia, dor nas costas. E também existe as lombalgias, dor na região lombar. Então essas são queixas muito frequentes. A longo prazo existe as deformidades do tronco que os pais se preocupam bastante, se chama escoliose. Cifose, escoliose, isso a longo prazo. Isso os pais nos procuram nos nossos consultórios, olhando para suas crianças diariamente e aquilo lá incomoda. Aquele aspecto do tronco da criança incomoda muito os pais. Então acaba nos procurando soluções e existe o tratamento ou não, eles acabam procurando os ortopedistas, que a gente acaba orientando. O mais importante do nosso trabalho, da área médica, é o diagnóstico correto. Então a gente nos esforça primeiro a diagnosticar qual é a causa principal e futuramente tratar de uma forma adequada. Bom, doutor, a gente fez uma pequena pesquisa referente às doenças mais frequentes que acometem aí, não só jovens, mas crianças e adultos também. E dentre elas nós encontramos a escoliose. É muito famosa e comum também. O que a gente pode dizer? O que é a escoliose? A escoliose, a gente, de uma forma bem simples, para todos os ouvintes entenderem, a escoliose é todas as inclinações laterais. Todas as inclinações, tanto direita quanto a esquerda, num plano que todos vê o tronco dos pacientes, que está inclinado lateralmente, tanto direita quanto esquerda, e também existe também inclinações rotacionais também. Então tem outro plano então todo esse conjunto a gente chama de deformidade em escoliose, tá? E na ortopedia, de uma forma técnica, o padrão internacional, a gente usa os ângulos, usando radiografia para calcular os ângulos da coluna vertebral, e acima de 10% a gente entende-se que as crianças ou adultos tenham uma deformidade em escoliose. Uma outra doença muito frequente também nos consultórios, reclamações, é a hiperlordose. O que seria essa hiperlordose? A hiperlordose é uma deformidade da coluna vertebral, inclinação sagital, que existe uma curva excessiva na região lombar. Hiperlordose. Existe lordose, porque a coluna existe posição em lordose cervical, cifose torácica e lordose lombar. Então, a mais famoso, mais comum, que todo mundo relata, que todo mundo conhece, é a hiperlordose lombar. Então, é uma deformidade, curvatura excessiva, na qual, dentro da ortopedia, a gente calcula os ângulos e a gente define se há existência de hiperlordose ou não. Bom, e só para finalizar esse bloco, a gente poderia falar também sobre a hérnia de disco, que normalmente houve muita reclamação aí dentro dos consultórios. O que é? Hérnia de disco a gente chama de uma protusão, uma protusão do disco vertebral. Claro que dentro da coluna vertebral temos o corpo vertebral. Entre o corpo vertebral tem um espaço e dentro do espaço existe o disco vertebral. E esse disco vertebral, quando existe uma alteração, a gente chama de uma alteração biomecânica, uma alteração de carga, de forma mecanicamente, ocorre uma deformidade e acaba existindo essas protusões que acaba causando, na verdade, dores, desconforto e algumas outros quadros clínicos, como parestesia. O que é parestesia? É um choque entre as pernas, perda das força nas pernas, entre outros membros. Bom, doutor, no próximo bloco a gente vai dar dicas de como a gente pode estar evitando esses futuros problemas, tá bom? A gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Eu convido você a ficar conosco, participe no nosso Facebook, facebook.com/Amazônia Agora. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá.